Olá, estudantes do nono ano A e B. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre as fake news. Prepare seu caderno, sua caneta para as anotações, ok? Não se esqueçam de fazer as atividades também no final da aula. E, se necessário, assiste de novo. Vamos lá? Então, estudantes, hoje nós vamos falar sobre confiabilidade, sua segurança na web. A habilidade que vamos trabalhar hoje é identificar diferentes usos das tecnologias digitais da informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção e nas tecnologias digitais da informação e comunicação, especificidades, impactos, interação social e utilizando-as de forma criativa, crítica, ética, em processos que envolvam autoria e protagonismo. Vamos lá, estudantes? Vamos começar a aula de hoje com uma atividade. Isso mesmo, vamos lá. Responda a seguinte pergunta. Pegue o seu caderno e vamos começar a trabalhar. Se você preferir usar o caderno do aluno, tudo bem, vamos lá. Ao consultar informações e notícias na internet, você acredita que as informações são verdadeiras? Sim ou não? Gente, eu vou falar por mim, tá? Eu não sempre acredito, tá? Às vezes eu leio uma informação e eu acho tanto absurdo que eu fico pensando como é que a pessoa teve a coragem de escrever uma coisa tão mentirosa, tá? Então, eu não acredito em tudo que leio na internet, tá? Eu não acredito. Mas o que eu faço para saber se a notícia é verdadeira ou não? Principalmente, eu verifico a fonte. Quem escreveu aquilo ali? Qual foi o site? Eu busco informação. Às vezes eu vou ver outras coisas que aquele site publicou, né? Às vezes eu vou ver outras coisas que aquela pessoa também escreveu, ou eu vou pesquisar sobre a notícia, vou ver se em outros sites também escreveram sobre aquilo, tá? Mas, gente, o importante é não compartilhar enquanto você não faz uma consulta para saber se aquilo ali é verdadeiro ou não. É claro que a gente não faz isso com todas as notícias, né? Quando você lê uma notícia, um absurdo tão grande, você vai um pé para trás e vai dizer, não, peraí, será que isso é verdadeiro mesmo ou não? Então, aí você vai pesquisar, perguntar para alguém, mandar para alguém que você conheça, né, no particular. Olha, publicaram isso aqui é verdade? Eu costumo muito fazer isso porque na área minha, né, de ciência biológica, tem vários amigos também. Então, alguém manda para mim, olha, descobriram tal coisa, para tal doença, isso aqui é verdadeiro? Você conhece, ouviu falar? Pessoa que trabalha com medicamento, né? Não, isso aqui nunca, nossa, nem existe isso aqui e tal. Então,
sempre procuro pessoas que também entendam sobre o assunto, que estejam mais a par do assunto do que eu, para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Porque o problema da fake news, gente, é que ela é compartilhada, ok? Essa que é a questão. Então, vamos lá. Olha uma curiosidade aqui. Você sabia que no Reino Unido, 33% dos jovens entre 12 e 15 anos acreditam que todos os resultados de uma pesquisa realizada na internet contêm informações verdadeiras? Gente, até tem algumas pesquisas que realmente são verdadeiras, mas tem algumas coisas na internet que são absurdas. E o pior de tudo é que isso aqui realmente, gente, infelizmente é verdadeiro. Muitas pessoas acreditam em tudo que lê e não fazem nenhum senso crítico e não fazem nenhuma busca na internet. Pelo contrário, leem, sabe que é um absurdo e passa para frente. Aí a coisa vai se propagando, vai passando, e quando se vê, já está com um monte de gente compartilhando e acreditando na tal situação. Vamos ter cuidado com isso, né? Espero que tenha mudado, porque a data é de 2012, né? Vamos falar um pouco sobre esse termo fake news? Gente, apesar de parecer recente, esse termo fake news, que vem do inglês, né? Ou notícia falsa, é mais antigo do que se aparenta. A expressão é usada desde o final do século XIX. O termo em inglês se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. Antes do advento da rede social, que era, como existiam as fake news? Principalmente de boatos, né? Então, a pessoa chegava em uma cidade, começava a falar um boato sobre uma doença, sobre uma crise, sobre uma invasão, e aquilo se espalhava, um ia contando para o outro, né? E aí você tinha, então, uma notícia falsa sendo espalhada. Isso é um boato, né? Hoje o boato acontece aonde? Nas redes sociais. Hoje, uma pessoa mal intencionada, ela produz um conteúdo falso, que ela sabe que é falso, quem produz o fake news sabe que é falso, muitas vezes ele é difundido por máquinas, né? Então, a pessoa, alguém lá, um ser humano por trás de lá, produziu um conteúdo falso com o intuito de propagar uma notícia falsa para destruir um adversário, ou para destruir uma empresa, ou para causar confusão realmente na população, e joga na rede. E aí, pessoas que não fazem uma avaliação, pessoas que não leem, né, vão compartilhando, e aí a pessoa, então, consegue o seu objetivo, que é espalhar notícia falsa. Se você individualmente, olhar a notícia, ver que é um absurdo, né, fazer as suas verificações e não compartilhar, você quebra esse ciclo. Então, por isso que é importante você saber direitinho se aquilo ali é verdadeiramente verdadeiro ou não. Vejam aqui um exemplo absurdo que ainda tem muita gente que acredita, infelizmente. A polêmica da vacina, já devem ter ouvido falar na mídia, começou quando a vacina tríplice, que é da cachumba, sarampo e rubéola, né? Um médico britânico publicou um artigo nesse jornal aqui no Lancet, que é um artigo, esse jornal aqui, gente, ele é, na verdade, uma revista científica de muito impacto. O que é muito impacto? É uma revista científica que muitos cientistas leem,
tá? Então, a gente fala que é uma revista que tem grande impacto. Por que grande impacto? Porque muita gente da área lê, né? E essa revista aqui, ela é super conceituada. Nós, brasileiros, se mandarmos algum artigo para lá, passamos por muito preconceito, né, por ser do Brasil. Eles vão analisar, sim, tudo que for possível e impossível. Então, é muito difícil publicar uma revista dessa aqui, né? Mas eles publicaram esse artigo aqui em 1998, que falava sobre tratamento de crianças com autismo, estava ligado à vacina Clípse. Então, nesse artigo, ele disse lá que a criança tomava vacina Clípse, cachumba, sarampo e rubéola, e desenvolvia autismo, tá? Então, ele publicou isso aqui em 1998. Muita gente leu isso, foi uma confusão danada, né? Até porque ele não era da área, né, gente? Ele era, ó, gastroenterologista, trabalha com o quê, gente? Com o sistema digestório, né? Com a digestão e não com vacinação, tá? Então, ele também não trabalhava com autismo, né? Mas, mesmo assim, a revista aceitou esse artigo dessa pessoa aqui e causou uma confusão horrível que muita gente até hoje acredita nisso aqui. E aí foram descobrir qual era a verdade desse assunto. Na verdade, o médico era um vigarista, com certeza, porque, né, ele era gastroenterologista, ou seja, cuidava de digestão, né? Também não trabalhava com autismo e foi falar de vacina. Olha a confusão, gente. Porque ele havia arquitetado a farsa, porque ele recebeu de uma indústria farmacêutica, tá? Ele recebeu dinheiro de uma indústria farmacêutica para poder fazer o artigo. Por que isso? Porque ele recebeu dinheiro de um grupo de pessoas nos Estados Unidos, tá? Que queriam processar uma indústria farmacêutica. Então, queriam arrancar dinheiro dessa indústria farmacêutica. Então, esse grupo pagou a esse médico para ele publicar esse absurdo aqui, tá? Não se sabe ao certo como essa revista aqui, né, altamente conceituada, aceitou esse tipo de coisa aqui, porque quando você publica alguma coisa em uma revista dessa aqui, passa por inúmeras pessoas para verificar, né, gente? Principalmente se for brasileiro, tá? Eles vão, como eu falei para você, eles vão fazer a devassa no seu trabalho. Como eles fizeram aceitar isso aqui, eu tenho as minhas dúvidas de como. Alguém daqui também participou dessa fraude, né, gente? Que não tem como. Então, ele recebeu dinheiro de um grupo de pessoas que queriam processar a indústria farmacêutica. Depois descobriu que nada disso aqui tinha acontecido, né? Esse médico, ele perdeu o registro dele, tanto lá na Inglaterra como nos Estados Unidos também, né? A revista retirou o artigo, a revista se retratou, mas, gente, a notícia ficou. E até hoje tem gente que acredita fielmente que a vacina causa problema, que a vacina levou ao desenvolvimento do autismo. Muita gente pega esse artigo, não está mais nem na revista, né? Mas já imprimiu o artigo, já tirou cópia, aquelas coisas todas, publica esse artigo ainda e continua falando sobre isso. A coisa foi tão feia que nos Estados Unidos aconteceu até um surto de sarampo. Por quê? Porque as famílias deixaram de vacinar as crianças com medo delas desenvolverem autismo, né? E sem vacina, as crianças acabaram doentes de sarampo. Pelo menos 6 a 8 crianças naquela região ali acho que era Geórgia, se não me engano, né, bem no sul dos Estados Unidos, não sei se é Geórgia ou Carolina, não lembro bem aqui o estado, mas pelo menos 6 crianças naquela comunidade acabaram morrendo
por causa desse fake news. Né? E o pior é que tem gente que hoje, 2021, mesmo depois de ter sido tirado isso daqui, ainda acredita que vacina faz mal, né? Que vacina faz coisas aí que a gente não tem menor condição de fazer, a gente mudar de espécie, né? A pessoa nasce de um jeito, vai virar para outra espécie, vai nascer coisas, vai perder coisas, vai mudar a voz. Gente, a vacina não tem essa condição, né? A vacina, ela, na verdade, ela funciona como uma forma que o seu organismo tem para aprender a combater um agente invasor. Então, você coloca lá a vacina, né? No caso da vacina Coronavac, o vírus está atenuado, ou seja, ele está praticamente morto. Ele não consegue mais atacar você, nem causar doença, nada disso. Mas coloca ele lá no seu organismo, o seu organismo vê que ele não pertence para ele, que ele é um inimigo, e aí monta todo aquele aparato de guerra para poder matar aquele vírus, né? Está morto, mas o organismo nosso reconhece como invasor. Então, ele monta todo aquele arsenal para combater o inimigo, entendeu? E aí, aquele arsenal que ele montou, todo aquele trabalho todo que ele fez, ele coloca na memória, que são os anticorpos, não é isso? Aí, quando aquele vírus entrar de novo, que for o vírus vivinho, ele já está lá com o anticorpo na mão, pronto para matá-lo. Então, ele não tem tempo de causar doença em você, né? Se ele causar doença, essa doença muito fraquinha. Por quê? Porque o seu organismo está lá com o anticorpo pronto para chegar e matá-lo. Então, a vacina, ela ensina o seu organismo a se defender. Ela não vai fazer você criar nenhuma estrutura, mudar sua voz, ser de espécie diferente, nada disso. Ela só vai ensinar o seu organismo a se proteger, né? Então, a vacina do sarampo, ela não faz de jeito nenhum, né? Criar autismo, né, gente? Porque são coisas que não tem nem cabimento uma coisa dessa aqui, tá? Então, realmente foi um absurdo. E hoje, 2021, as pessoas acreditam nisso. Tamanho que é o poder das fake news, né, gente? Bom, como funciona essas fake news? Olha aqui, ó, mais uma vez, ó, que a vacina pode causar autismo, a epidemia do coronavírus está fora de controle, né? A gente fala muito sobre isso, né? Alimentos que curam câncer, como é isso que o câncer vai sumir? A pessoa come aquilo ali até quase morrer, né? Celular causa câncer no cérebro, não existe nenhuma pesquisa que mostre sobre isso, né, gente? Desodorante causando câncer de mama, também não existe nada sobre isso, tá? Tudo isso são pessoas que fazem o quê? Fazem notícias para atrapalhar, muitas vezes, a saúde pública, né? E como aquele senhor lá, para ganhar dinheiro, né, gente? Para destruir os outros e ganhar dinheiro, que ele foi no mínimo, né? No mínimo, ele foi uma pessoa que não pensou na vida do outro. Ele levou crianças a óbito, leva pessoas a óbito até hoje, porque aquilo que ele falou, infelizmente, continua ainda ser propagado, tá? Por que isso acontece, gente? Olha, os motivos são diversos, principalmente com o intuito de ganhar dinheiro, né? Destruir as pessoas, criar política de ódio, né? Em alguns casos, autores criam manchetes absurdas com o intuito de atrair acesso aos seus sites. Quando você acessa um site, aquilo fica registrado e a pessoa, então, fatura publicidade digital. Às vezes, você pega uma notícia na internet, ela tem um título de uma coisa. Quando você vai ler o conteúdo, não tem nada a ver com o título. O título é o chamariz para faturar com publicidade digital.
mas o que a pessoa escreveu ali não condiz com o título. Foi feito de propósito, né, gente? No entanto, além dessa finalidade puramente comercial, né, de faturar com a publicidade digital, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos. Pessoas que realmente têm pouca coisa que fazer, né, no mínimo, que querem criar boatos para arrumar confusão. Tá? Umas também querem reforçar um pensamento, às vezes uma coisa que ela acredita, que não tem provas, mas ela quer reforçar esse pensamento, ela vai publicar fake news, né, por meio de mentiras e, infelizmente, às vezes, disseminando ódio, brigas entre pessoas. Desta maneira, prejudicam pessoas comuns como nós, até celebridades, políticos e empresas, gente. Às vezes, uma fake news sobre um produto, né, que causou morte, que causou problemas em alguém, né, aquele produto daquela empresa perde, né, a venda. E, às vezes, está por detrás daquilo ali a empresa concorrente, que é destruir a outra, né, e aí ela propaga fake news contra o produto adversário para poder vender melhor o seu produto. Existe de tudo hoje em dia, infelizmente. Né? As fake news, como vocês já ouviram falar, acontece principalmente em períodos eleitorais. Tem empresas, gente, especializadas em criar boatos, disseminar em grande escala na rede, tá? Empresas que fazem isso. São máquinas que fazem isso, tá? E aí elas conseguem alcançar milhares de usuários que elas conseguem propagar essa notícia muito melhor, tá? Em 2016, o Departamento de Justiça americano denunciou 3 agências da Rússia, afirmando que elas tinham espalhado informações falsas na internet. E que essas informações, imaginem só, influenciaram as eleições norte-americanas de 2016. Tá? Nos Estados Unidos, gente, uma lei diferente do Brasil. As pessoas têm o direito de falar o que quiserem, colocar o que quiserem, mesmo que seja mentira. Elas têm o direito de expressão, tá? Eu posso escrever lá e dizer, eu acredito que vacinas, sei lá, causam, né, aquelas coisas que você já ouviu falar, tá bom? E coloco lá, eu acredito, eu acredito. Isso é verdade, isso é mentira, mas eu acredito nisso, eu tenho o direito de expressar o que eu acredito. E lá, o FBI, que é a Polícia Federal de lá, né, chama o FBI, é a Polícia Federal de lá, equivalente à nossa aqui. Ele vai monitorar aquilo ali. Você pode falar, monitorar, entendeu? Ele vai monitorar se aquilo vai causar realmente dano, mais do que já causa, né, à população. Então, lá você vê que tem um monte de grupos que disseminam ódio na internet, causam confusões, causam briga entre eles e até ataques terroristas, né? E estão lá publicando aquelas coisas e ninguém, perante a lei deles, né, pode interferir de uma maneira mais efetiva. Hoje eles estão discutindo realmente sobre isso, né, dessa mudança da liberdade de expressão, que é tão colocada lá como um dos marcos, né, dos Estados Unidos, estão discutindo sobre isso. E não só os Estados Unidos, como o Brasil também, né, gente? O Brasil também precisa criar meios para combater esse tipo de notícia que prejudica tanto a população, principalmente aquela que não tem acesso ao conhecimento, aquela que não pesquisa, aquela que não vai ver se aquilo é verdadeiro ou não, e acaba, né, deixando-se levar. E é muito perigoso, viu, gente? Muito perigoso mesmo. Bom, vamos lá. Agora é a hora de vocês. Na atividade proposta agora, quais os riscos de se acreditar em qualquer informação publicada em redes sociais, veículos de comunicação e outros locais? Ora, gente, a gente já falou aqui, né? Por exemplo, o caso do sarampo, né? Quando ele publicou aquele artigo lá na revista, ele falando que o sarampo causava autismo, né? O que causou aquilo? Doença, né? Então, ele contribuiu, né?
ele atrapalhou a saúde pública, então ele pode causar doenças, né? Então pode comprometer a saúde pública. Gente, ninguém precisa copiar, né, o que a professora escreve, viu, gente? Comprometer a saúde, né? Podem escrever o que vocês acham, tá, gente? Contribuir à saúde, né? Levar ao ódio, né? Levar ao ódio entre as pessoas. Não acentuou, por que não acentuou? Porque eu esqueci. Levar o ódio, né? Entre pessoas. Não é isso, gente? O que mais nós vamos colocar aqui, né? Causar violência, né? Então, pode causar violência, entre outros, tá, gente? Não precisa escrever o que a professora está escrevendo aqui, gente. Aqui é só só um exemplo, tá? Que é só um exemplo, ok? Bom, aqui tem uma fake news, olha só, gente, essa fake news aqui, ela é comum na internet. Eu sou diabética, se vocês conhecem alguém que é diabético, vamos acabar com essa história aqui, tá? É comum você achar na internet esse tipo de anúncio, olha só. Mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo estão vencendo a diabetes com essa cápsula natural. Essa empresa, né, quer vender um produto, tá? Que, com certeza, não tem nenhum efeito sobre o diabetes. E aí, gente, a coisa fica feia na questão do diabetes, porque o diabetes é uma doença grave, né? E aí a pessoa acha que essa cápsula natural, que às vezes não tem efeito para nada, ela é capaz realmente de combater o diabetes. E a pessoa deixa de tomar o remédio, deixa de usar a insulina para usar isso aqui. Porque ela acha que 2 milhões de pessoas no mundo já ficaram curadas do diabetes. Então, ela vai parar de tomar o remédio, parar de usar a insulina, vai tomar só esse negócio aqui. E aí, acontece, o diabetes vai ficar cada vez mais descontrolado, né? E a pessoa pode vir a óbito, dependendo, por causa disso daqui. Porque o diabetes é uma doença que não tem cura, né? É uma doença crônica, ela tem tratamento, ela tem acompanhamento, mas cura não tem. Se a pessoa não fizer a dieta, não tomar o remédio, tomar a insulina, a pessoa não vive, não sobrevive. Então, esse tipo de notícia aqui, ó, é muito perigoso. Se você conhece alguém que tenha diabetes, toma cuidado, a pessoa lê alguma coisa, ó, não acredita, tá? Não compra remédio sem consultar o seu médico, sem falar com ele. Olha, eu vi isso aqui é bom, dá para mudar para esse remédio? Não vai mudando assim, porque doenças como diabetes são doenças gravíssimas. E isso daqui, gente, é um perigo para a saúde pública, tá bom? Bom, então, vamos aqui. O que a gente pode fazer para acabar com as fake news? Não tem fonte? Não repassa. Busca a fonte original, da onde veio aquilo ali, quem falou, quem publicou, cheque o histórico, confira a data, viu, gente? Às vezes as pessoas publicam coisas passadas, que naquele ano, naquele contexto, né, naquela situação era verdadeira. Hoje, aquilo já é totalmente fora. Tem muitos adjetivos, desconfie. É o caso disso aqui, ó. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão vencendo diabetes, né? Desconfia desse tipo de coisa, tá? Coisa que é muito boa, muito milagrosa, muito, né? Desconfia, gente. As coisas geralmente se acontecem por passos, né? Qualquer doença, a descoberta científica, ela é gradual. Quando acontece uma descoberta científica muito expressiva, assim, são casos raríssimos. As coisas vão se pontuando, vai se descobrindo aos poucos, tá? Não tem aquela lâmpadazinha que acende
que de uma hora para outra você descobriu aí, né, a solução, tá? Pesquise em outra fonte. Ah, esse site publicou que esse remédio aqui, ó, é milagreiro. Não, peraí, eu vou em outra fonte, em outro site, se alguém publicou isso também, tá? Leia a notícia inteira, porque às vezes o título fala uma coisa e a notícia é outra. Ele está querendo o quê? Que você entre naquela notícia aí para ganhar publicidade, né, gente? Para ganhar dinheiro, tá? Se você não sabe se aquilo é verdadeiro, não compartilha. Ou você manda para alguém que seja da área, que conheça mais o assunto e pergunta: isso aqui é verdadeiro? Aí a pessoa diz assim: não, é verdadeiro sim. Então eu posso compartilhar. Se a pessoa disser assim, eu tenho dúvida também, então é melhor não compartilhar, porque é assim que vive os fake news, né, gente? Tá? Vamos mais uma vez para as atividades, ok? O que são fake news? Notícias que eu não gosto de ouvir, pois vão contra o meu ponto de vista? Não. Notícias comprovadamente falsas e geralmente anônimas, espalhadas pela internet, pelas redes sociais? Tá com uma cara de ser a verdadeira. Vamos ler as outras? Notícias manipuladas que querem fazer nossa cabeça em relação a algum tema? Tá indo, né? Não tá tão errado. Notícias falsas ou com alguma falsidade no meio das verdades? Isso tem que estar. Mas a gente tem que marcar que mais, né, é adequada para responder às fake news. O que vocês acham? Eu acho que a mais adequada é a letra B. Tá? Deixa eu marcar aqui diferente para a gente poder ver. Eu acho que a mais adequada é a letra B. Ok? Vamos para a próxima. Informar apenas amigo, informar-se apenas pelo Facebook e pelo WhatsApp, tá certo, gente? É prático, sim. Meus amigos selecionam o que é mais importante para mim. E será? Sei não, hein? É ruim, pois nesses ambientes não recebemos jornalismo profissional. Às vezes até sim, tá? Mas não sei não. É suficiente por causa dos algoritmos, que são programas, né, gente? E da proximidade com os integrantes dessa rede. Tendemos a receber informações que reforçam nossas opiniões. Ai, gente, pelo amor de Deus, não é nada a ver, né? Essa C aqui, nada a ver. Informar-se apenas pelo Facebook, pelo WhatsApp, é insuficiente. O ideal é buscar veículos com credibilidade reconhecida e, sempre que possível, fontes de informações que questionem nossas opiniões. Olha, eu acho que a letra D é a mais adequada. Não é, gente? Vamos à próxima. Você recebe uma notícia que parece real, mas não tem certeza. O que você faz? Se eu concordo com o que está escrito, compartilho. Concordar não quer dizer que aquilo é verdadeiro, né, gente? Vejo se está assinada antes de compartilhar, se existe um autor. Checo a autoria, quem fez. O lugar, o veículo, né? E vejo se a mesma notícia apareceu em outros veículos que eu conheço. Ou seja, outros sites, né? Outras mídias. Checa a autoria e se o veículo é sério. Será que só isso resolve, gente? Não, né? Tem que checar a autoria, o veículo que foi divulgado. E principalmente se a notícia apareceu também em outro veículo, né, gente? Então, se eu não tenho certeza, ou eu verifico, ou eu não compartilho, tá? Se eu não quero fazer tudo isso aqui, eu não compartilho.
Por que as pessoas produzem, né, o fake news? Por que vocês acham? Por maldade? Às vezes também, viu? Para ganhar dinheiro? Sim. Para ganhar dinheiro e aumentar a influência política? Sim. Agora, vejam aqui a letra D. Para ganhar dinheiro, aumentar a influência política e causar confusão na sociedade? Sim. Infelizmente, tudo isso daqui, gente. Bom, terminamos as atividades e eu tenho aqui um recado para vocês. No dia 19, o Centro de Mídias, o CNSP, vai ter uma aula de tecnologia às 2h30. Vocês precisam assistir. Nessa aula, gente, vai ser uma introdução ao estudo da tecnologia. A gente está um pouquinho avançado em relação ao Centro de Mídia, porque na semana passada eles não tiveram aula, né? Mas essa aula é importantíssima para vocês poderem acompanhar todo o percurso que o Centro de Mídia vai fazer e a gente aqui vai complementar. Então, não se esqueçam que no dia 19, às 2h30, vocês têm um encontro lá no Centro de Mídia para assistir a aula de tecnologia, tá bom? A gente vai trocar lá informações também. Quero ver todo mundo lá, hein? Todo mundo lá, os estudantes do nono A e do nono B. Todo mundo lá para a gente poder acompanhar essa aula do Centro de Mídia, tá bom? Gente, nós ficamos por aqui, tá? Como lição de casa, vocês vão fazer essas atividades todas, anotar tudo no caderno, tá bom? E não esquecer do Centro de Mídias, que tem aula dia 19, a gente vai estar lá, a gente vai discutir a aula do Centro de Mídia, tá bom? Tem que anotar no caderno, gente. Outra coisa, não esqueçam de colocar as datas, tá? Que se for preciso tirar a foto do caderno para acompanhar, né? Para dar nota para vocês, é preciso ter a data, tá bom? Gente, por hoje a gente fica por aqui. Beijo no coração de vocês. Se precisar rever a aula, pegue o material, tá bom? Eu estou disponibilizando o material da aula em uma lousa digital, altamente tecnológica. Vocês podem baixar o material, viu, gente? E assim, se você baixar no computador, não precisa baixar nenhum aplicativo. Então, se você abrir aquele material, aquele linkzinho que eu vou colocar no grupo, né? Espero que ninguém atrapalhe o link do grupo. Direto no computador, não precisa baixar nenhum aplicativo. Mas se você for ver pelo celular, quando você clicar naquele link, vai aparecer lá a loja, né, do Google, aonde está o aplicativo. Aí você vai baixar o aplicativo, vai selecionar um e-mail que você quer usar, pode ser qualquer um e-mail, tá? Pode ser o próprio e-mail de você como aluno, que você usa lá no centro de mídia, que você usa lá no Classroom, né? Ou pode ser um e-mail que você também, particular, não tem problema nenhum. Aí você vai cadastrar aquele e-mail e vai baixar o material, tá bom? Porque às vezes não dá tempo de copiar tudo, você tem preguiça de voltar o vídeo todo de novo, e o caderno fica incompleto, né, gente? Então, para evitar isso, eu coloquei lá o material para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, sigam rigorosamente o protocolo, né? Não compartilhem material, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social. Logo, logo isso acaba. Beijo para vocês e até a próxima aula.